O que nós escolhemos hoje foi o poder de curar os enfermos. Nós vamos encontrar isso lá em Mateus. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Aí capítulo 10, versículos 1 e 8. Esse aqui é aquele trecho que fala, logo em seguida, e fala de graça recebeste, de graça dai. Bem, pelas estradas da Galileia, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pelas estradas da Galileia, Jesus apresentou a sua mensagem de libertação dentro da força vigorosa de seu magnetismo curador. Sendo ele o médico das almas, mobilizou recursos de seu coração luminoso para recompor os tecidos físicos dos enfermos das mais variadas espécies. Entretanto, muito além de lavar feridas, curar os doentes, esclarecer espíritos e ressuscitar os dados como mortos, Jesus apresentou uma proposta amorosa de renovação íntima. Como forma de alcançar a cura das mazelas do corpo, descobrindo o poder capaz de transportar as suas montanhas interiores, as nossas montanhas interiores, né? A cura de cada enfermo que se aproximou de Jesus ensina que cabe a cada um de nós mobilizar a própria vontade em favor da concretização do processo de saneamento da saúde. E que essa vontade deve ser dirigida para a renovação dos pensamentos, dos sentimentos, das ações. Vamos recorrer àquele caso da mulher hemorroíça, que já havia 12 anos com fluxo sanguíneo, que nenhum médico, nenhum curandeiro, ninguém conseguia curá-la. 12 anos. Lembrando que uma mulher, naquela época, era completamente discriminada. E quando ela tinha um problema de saúde desse porte, ela não poderia tocar em ninguém. E ninguém poderia tocá-la. O que ocorre é que ela ficava isolada das pessoas. Ela não poderia tocar em nada que era comum. Ninguém poderia se aproximar dela, porque ela era considerada impura. E qualquer um que se aproximasse e a tocasse, passava a ser considerado também impuro. Então ela tinha todo um preconceito da época vigendo sobre ela, todo aquele impacto da sociedade, toda a sua carência afetiva, tudo em uma coisa só. Mas quando ela ouve falar de Jesus, que Jesus estava passando pela cidade, que ele curava, ela mobilizou a própria vontade. Ela foi buscar esse processo de saneamento da sua saúde. Ela venceu os preconceitos que já estavam muito imbuídos nela. Então ela foi buscar a Jesus. E veja que Jesus estava no meio da multidão. Ou seja, para chegar a Jesus, ela esbarrou nas pessoas. E ela não podia. E ela esbarrou nas pessoas. E ela toca a Jesus. E Pedro vira e fala, mas mestre, porque Jesus pergunta, quem me tocou? Mas mestre, todos te tocam. A gente está no meio da multidão. Todos esbarram, todos te tocam. E ele diz, não, alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. Saiu
uma energia. Por quê? Porque ela mobilizou a própria vontade. Ela se colocou numa renovação de pensamentos, sentimentos e ações. Então ela sintonizou com o padrão de Jesus. E aí houve a conjunção de dois seres ali, de duas energias semelhantes. Porque a vontade dela era muito grande, muito firme. E ela toca nas vestes, ela não toca nem em Jesus, ela toca nas vestes. E aí ela consegue que o fluxo pare e estanque imediatamente. E aí Jesus vira: quem me tocou, porque de mim saiu uma virtude, e ela envergonhada, temerosa, com medo, mas se revela: fui eu, Senhor. E ele diz: a tua fé te salvou. Ele não diz: a tua fé te curou, como em outros casos. A tua fé te salvou. Por quê? Porque ela estava no processo de saneamento da saúde dela. Ela conseguiu fazer uma renovação dos pensamentos. Ela saiu daquela conotação social de preconceito contra ela. Ela renovou o pensamento, ela renovou o sentimento, ela conseguiu alcançar algo nela capaz de renovar os sentimentos e ela agiu. Ela foi ao encontro de Jesus. Jesus deu-lhes poder. Então, lá naquela passagem evangélica, Jesus deu-lhes poder, antes mesmo de recomendar as ações solidárias de curar, limpar, expulsar e ressuscitar. Antes mesmo. Diz-nos Bezerra de Menezes que conferir poder é acolher, estimular, orientar e reforçar a divindade adormecida e ignorada no íntimo do coração. Vejamos como um pai ou uma mãe educam seus filhos. Acolhe, estimula para o bem, orienta e reforça. Tem que reforçar a divindade. Reforça que Deus é o Pai, coloca Cristo na vida dos filhos, porque se não for orientado dessa forma, então isso é conferir poder, é dar ao outro mecanismos para que ele se autossustente e se conduza na vida. Todo aquele que busca iluminação habilita-se desta forma a despertar esse poder em si e no seu próximo. E aí Jesus vem nos mostrar que ele tinha o poder da crença lúcida, o poder da fé legítima, o poder do amor curativo. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala acerca do magnetismo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação, que era o que Jesus usava, né? É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, ao qual foram chamados de milagres. Se todos nós, encarnados, se achassem bem convencidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Isso é o desenvolvimento da nossa faculdade, o magnetismo. E aí se fala do magnetismo de Jesus, que tinha o poder da crença lúcida, que colocava a fé em ação, que tinha esse amor curativo, esse poder do amor curativo. Esse poder leva então a criatura a relações afetivas capazes de fazer florescer o que há de melhor em cada um de nós. Quando o Mestre orientou os apóstolos para curarem toda a enfermidade, antes de tudo estava propondo a ação curativa de si mesmo, de cada um deles. É o poder da fé legítima posta em ação.
Cuidar do enfermo que está dentro de cada um de nós, realizando o trabalho de recuperação, é o resultado de 3 fatores, de 3 fases do nosso amadurecimento emocional e psíquico. A primeira delas é o autoconhecimento. São aquelas velhas questões morais a serem tratadas para a nossa melhoria. Vejamos o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Onde segue a amar ao próximo como a si mesmo. Bem, eu posso achar que amar ao próximo é o melhor amor que tem. Então eu fico amando o próximo sempre, eu fico amando o próximo, amando o próximo, amando o próximo, mas eu esqueço de me amar. Eu faço tudo para o outro, mas eu não presto atenção em mim. Ou então, eu aprendi a me amar e eu me isolo do mundo, viro um ermitão. Eu não quero saber de nada nem de ninguém, eu só me amo, amo, só me amo. Tudo para mim, eu só me amo. Também não está legal. Porque nenhum desses 2 fatores vai me levar a amar a Deus. Então, quando eu aprendo a me amar, que são as velhas questões morais que eu tenho, meus velhos vícios. Quando eu aprendo a me amar, eu vou buscar o meu autoconhecimento. Só assim eu vou conseguir amar o outro e chegar ao amor de Deus. Não tem outro caminho, é isso que Jesus tem falado conosco há muito tempo. É assumir a consciência de si. A consciência de si. A falta de habilidade nossa em gerenciar esse nosso mundo íntimo é comprovada por aqueles atestados de descontrole e de insatisfação que nós temos demonstrado. E aí, esse tal autoconhecimento nos traz a reforma íntima, que é libertar a consciência destas velhas questões morais, desses grilhões do ego, para que possa brilhar com exuberância, sem as sombras que teimam em nos ofuscar. Autoconhecimento pede uma autoavaliação, uma avaliação de si mesmo. Sem um mergulho sincero no nosso mundo íntimo, a fim de que possamos avaliar-nos, nós corremos o risco de nos perder em nós mesmos. E aí vem aquelas velhas questões, as nossas histórias continuam se repetindo dia a dia, o que a gente acaba acompanhando na nossa vida, não é? Onde o coração está cheio de conceitos doutrinários, e eu vou acalentando uma visão que na verdade é uma miragem de mim, que vai além da realidade. E aí eu tenho um processo amargo e doloroso da desilusão de si mesmo. Quando a gente se desilude, né, com o outro, é chato, é ruim. Mas quando a gente se encara e diz assim, nossa, eu não sou aquilo que eu estou achando que eu sou, aí é um processo doloroso de desilusão de si mesmo. A segunda fase do nosso amadurecimento emocional e psíquico é a autotransformação. Bem, já que eu sei, já que eu me entendi, agora eu preciso fazer a autotransformação. E aí eu vou buscar aquele sentimento que vai me fazer crescer. Qual que é o sentimento que vai me fazer crescer, gente? Colocar o amor em prática, né? Eu acho que relacionamentos bons. Não tem como não ser, né? Colocar o amor em prática, você vai ter bons resultados, lógico, né? Qual o sentimento que nos faz ficar encarcerados? Pode responder agora. Egoísmo. O egoísmo. Só ele? Orgulho. Ah. Vaidade.
Aí Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, despersonificar-se, esvaziar-se, tirar as máscaras. Emmanuel fala que, no livro Fonte Viva, que nós estamos há séculos com os pensamentos e os sentimentos tão vinculados um ao outro, passando de um para o outro, que a gente não se permite a iluminação. Então a gente está dentro de uma personificação nesse vício. E não abre espaço para uma nova vivência. Despersonificar-se. Esvaziar-se. Bem-aventurados os pobres de espírito, não é? Tirar as máscaras. Eu sou tão bonzinho, mas... Aí o problema está no mas, né? Mas... Não pisa no meu calo, né? Esse é um grande desafio nosso. Precisa ser seguido realmente por todos que se comprometem com a seriedade das nobres finalidades do Espiritismo com Jesus. Um dos piores problemas nossos é a hipocrisia. Mas eu não sou hipócrita. Essa palavra é uma palavra que incomoda, né? Mas eu não sou hipócrita. Quer ver? Teve um dia que eu cheguei no meu serviço. Bom dia, colega. Bom dia. Aí tinha um colega mais à frente, em pé, junto à impressora. Bom dia, fulano. E ele tem umas manias lá meio doidas. E ele fala assim, bom dia por quê? Qual que é o problema? Aí, nesse dia, eu virei para ele assim, problema? Eu não tenho problema. Quem tem problema são os outros. E ele aproveitou a brincadeira e disse, eu também não tenho problema, quem tem problema são os outros também, né? E a colega que estava próxima escutou, também embarcou na nossa brincadeira. Porque essa é a nossa hipocrisia. A gente diz assim, eu não tenho problemas para resolver, quem tem problema é o outro, olha o outro, como é que está o outro, veja o outro. E a gente critica o outro, a gente aponta o outro, a gente fala do outro. E aí a gente não tem problema? E aí Jesus diz assim, hipócritas, ou então ele fala assim, argueiro, tirai a trave do vosso olho. Olha só a colocação. Então, hipócrita, reconheça-se como hipócrita, é o autoconhecimento. E aí a segunda parte que ele fala, tirai a trave do vosso olho, ele não diz assim, tirarão a trave do vosso olho, não. Ele não diz assim, vem cá, tiremos a trave do vosso olho, também não. Ele confere o poder a quem está com a trave no olho. Dá a ordem. Tirai a trave do vosso olho. Tirai. Não sou eu que tenho que tirar. O hipócrita, ele esconde as falhas para parecer muito santo. Ele fica lá nas máscaras. Lá na parábola do filho pródigo, o filho pródigo que saiu, quando ele deu por si caindo em si, ele falou assim, na casa do meu pai tem amor, vou voltar, e ele volta e vai nesse caminho adquirindo a humildade. E aí você encontra na parábola do filho pródigo, o filho mais velho que ficou em casa, reclamou, porque o pai recebeu o outro com festa. Na conotação de Jung, ele diz que o filho que ficou em casa, ele usa máscaras. Porque ele não está na casa do pai por amor ao pai. Ele diz assim, você nunca me deu um carneiro para eu festejar. Uma ovelha, um carneiro para eu festejar com os meus amigos. Como você dá uma festa para ele que foi embora? Ele está na máscara. Ele finge que ama o pai, mas o que ele quer é recompensa. Então essas são as máscaras que a gente precisa tirar. Aí eu encontrei esse salmo, que eu achei muito bacana, que é o Salmo 32.
Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Como é feliz. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, olha eu na máscara, o meu corpo definhava de tanto gemer as doenças. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, é o peso da consciência em culpa. Eu achei ótimo esse salmo. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. É lá o filho pródigo que esbanjou toda a herança que o pai deu a ele. Ele não soube conduzir-se no poder que o pai deu a ele. E aí foi se esgotando. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Quando a gente está lá no egoísmo, a nossa força se esgota. Se esgota. Porque não cresce nada no egoísmo. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Pai, me receba na sua casa como um escravo, como um servo, porque eu pequei. E disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Eu posso travar enormes batalhas com o outro e dizer a minha opinião é a melhor, é a mais certa, o meu caminho é o melhor, é o mais correto. Mas se eu não conseguir ter essa coragem de travar essa batalha comigo mesmo, eu sempre serei um derrotado. Questão 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Deixa eu voltar aqui um pouquinho nessa parte aqui do egoísmo. A influência moral do egoísmo nas atitudes humanas resulta de uma ação destrutiva através desse comportamento egocêntrico, tudo para mim, não é? Hábitos milenares que governam atitudes e sentimentos capazes de elaborar severas dores na alma. E aí essa questão do livro dos Espíritos, né? Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Aí é a resposta: não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. E aí? Sentimentos que foram colocados no homem para o bem. Sentimentos estruturais que serviram para o progresso do espírito na caminhada evolutiva, como o orgulho, a inveja, o medo, a culpa, a raiva, a tristeza, sofreram terríveis mutações sob a influência do egoísmo, transformando emoções básicas e necessárias para o crescimento evolutivo em estados psíquicos e emotivos geradores de sofrimentos. Embora consideradas emoções que causam sofrimento, quando elas forem iluminadas pelo amor, podem transformar a tristeza e a mágoa, o medo e a culpa, o orgulho e a inveja em adubos nutrientes no canteiro da alma, produzindo farta colheita de frutos. Estranho conceito, né? Diferente.
A tristeza sob a pressão do egoísmo encarcera o coração na revolta e na rebeldia. Sob a luz do amor, a tristeza é um convite para o melhor ajustamento à realidade. E sair da nossa ilusão, né? A raiva, dirigida pelo egoísmo, acomoda-se na mágoa dilacerante e na depressão. Iluminada pelo amor, a mágoa é uma dor que nos sacode para que descubramos velhas ilusões no campo mental. A culpa, sob o golpe do egoísmo, transforma-se em remorso perturbador e martírio destruidor. Mas o que a culpa vai fazer de bem com a gente, pra gente, né? Sob a luz do amor, a culpa é uma exigente orientadora que nos convoca a rever velhas crenças e valores, transformando-se em autoaferição da conduta e freio para novas quedas. Que eu não quero me sentir culpado, então peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer. Sob a orientação do amor, ela vai me fazer rever essas velhas crenças e evitar que eu caia. O medo, dominado pelo egoísmo, transforma-se em insegurança e ansiedade viciante. Iluminado pelo amor, o medo indica que queremos acertar aos desafios, apontando a necessidade de maior preparo e atenção. Peraí, eu não vou me jogar de um precipício sem um paraquedas. Eu me jogar de um precipício que eu tenha um preparo, que eu esteja mais atento. A inveja sobre a sombra do egoísmo corrói as entranhas do ser. A inveja é assim: nossa, mas o outro comprou um carro de 150 mil, comprou um carro. Ontem eu estava passando na rua e vimos eu e meu irmão um Camaro. Ele falou assim: nossa, olha só, o cara tem um Camaro. Então a inveja é quando a gente olha a coisa do outro e diz assim: nossa, tô querendo, mas não faço nada para alcançar aquilo. Mas quando eu olho a coisa do outro e digo assim: o outro passou por um concurso, ele vai ser juiz federal, eu também posso. Eu vou sentar, estudar e para poder alcançar. Eu posso. A inveja paralisa, fica me correndo. A inveja é uma pista concreta sobre talentos. Eu tenho talento, estão adormecidos nos recessos profundos da inteligência. Eu posso. Todos nós temos inteligência. Se eu quero uma coisa melhor, se eu quero uma vida melhor, eu vou buscar os meus talentos. Será que até hoje eu tenho escondido os meus talentos, igual naquela parábola dos 3 talentos? Um recebeu 2, outro recebeu 1 e o outro enterrou. Ficou escondido. Em cada traço sombrio das ações humanas, existe uma indicação da cura de nossas enfermidades. Portanto, curar não significa eliminar a parcela de sombra, mas sim transformá-la sob a luz do amor. Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Ela diz que o ego vai se fundir no self, que o egoísmo ele vai ser absorvido, conduzido pelo amor. Portanto, eliminar essa sombra não é o caminho. Aí eu tenho orgulho, eu vou eliminar meu orgulho. Não. Olha aqui, ó. O orgulho, sob o fascínio do egoísmo, atola-se nos lamaçais da arrogância e da vaidade entorpecente. Mas o orgulho à luz do amor é uma força que, bem orientada, pode se tornar o pilar da autoestima.
Então, apontar a rota segura para a sanidade e o bem-estar individual e coletivo. Na transformação das emoções que adoecem em emoções que curam, reside o poder da cura pessoal. Bezerra de Menezes, Hermance do Fu. E aí a gente chega no alto amor. Tá vendo que são só 3 passos, né? Fácil, certo? 3 passos. Nada difícil. Aí a gente está nessa terceira fase do nosso amadurecimento emocional, que é o alto amor. A conduta egocêntrica, eu não posso falar de amor se eu não falar de egoísmo. A conduta egocêntrica na satisfação pessoal a qualquer preço gera 2 reflexos. No campo mental, no campo do pensamento, a nociva experiência da idealização, que transforma as dores emocionais, transformando-as em dores severas. Mentes idealistas pensam muito no mundo, na vida e nas pessoas, idealizando como as coisas deveriam ser e reagindo de forma doentia quando suas expectativas não são realizadas. O resultado são dores emocionais severas, carência afetiva, compulsiva necessidade de resolver problemas alheios, desastroso autoabandono, solidão dilacerante, acentuado sentimento de frustração, mágoa recorrente e revolta comportamental, severo sentimento de culpa, rigorosas autocobranças e penitências, medo intenso de situações imaginárias que nem sempre acontecem, necessidade de controlar tudo e todos, sensação de desproteção e ausência de sentido para viver, o que leva ao segundo reflexo, a corrosão do sentimento de fé. Sem fé, há uma desvitalização. Não há o combustível do ato de viver, o que leva à depressão e ao desespero. Uma mente atormentada pela sombra da idealização e pela ausência de fé, corre o risco de tratar-se com tamanha inimizade ante as dores da alma, que pode levar a produzir agressões à saúde psíquica. A transformação pelo escudo do alto amor suaviza as dores e estimula a caminhada. Quem ama acolhe sua própria sombra com tão rica bondade, mesmo reconhecendo as suas imperfeições, que aumenta as suas chances de melhoria e faz uso de 2 medicações essenciais para a vida: a adequação do pensamento à realidade e o ajuste emocional à autoaceitação. Se aprendermos a direcionar o pensamento para a iluminação espiritual, o idealismo improdutivo converte-se em autoconhecimento. Se esforçarmos-nos para uma reeducação emocional bem orientada, impulsionando-nos à autotransformação, aprimoramos o nosso autoconhecimento em autotransformação. Alcança, então, inevitavelmente, o alto amor. Esses são os 3 ciclos do poder pessoal, os 3 pilares do amor que liberta. E quem avança por eles, alcança poder. E quem alcança poder íntimo, pode
curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios e limpar leprosos, conforme a recomendação de Jesus aos seguidores de sua mensagem sublime. E Bezerra de Menezes então nos deixa um recado. Louvemos a vida e a oportunidade que nos foi entregue de curadores de nós próprios na bênção da reencarnação e comecemos o quanto antes a cuidar do enfermo que está dentro de cada um de nós, promovendo-nos à condição de saudáveis filhos de Deus. Muita paz.